Esse aí é o equipamento propriamente dito, ok? Tem aí todas as funções que daqui a pouco nós vamos falar sobre elas. Nós temos aí a fonte de energia elétrica, nós temos os cabos que vão se conectar do equipamento até os eletrodos, nós temos aí um frasco de álcool gel que nós vamos utilizar para limpar o rosto, para que os eletrodos possam ter uma melhor aderência e os próprios eletrodos. Ele tem que ser montado e ligado antes de serem colocados os eletrodos na face do paciente, para que ele não tenha um desconforto quando ligamos. Então tá aí, nós conectamos fio azul, fio vermelho e fio branco nos eletrodos e procedemos a ligar a ligação do próprio equipamento. Ok? Então esse é o primeiro passo. Após montados, os fios e os eletrodos, nós vamos instalar os eletrodos do lado direito e do lado esquerdo, no caso o vermelho e o azul. Eles vão ficar próximos, sobre a incisura mandibular de cada um dos lados. O fio branco ele vai servir como fio terra e fica na nuca do paciente. Agora, com o nosso equipamento já todo ligado, os eletrodos conectados aos fios e supondo que esses eletrodos já estão acomodados na face do paciente, nós colocamos o pulso em 300. Tá aqui, ó, acendemos o LED do pulso em 300 e nós vamos iniciar o aumento lento da alta frequência. Esse aumento ele ocorre de ponto 1 em ponto 1. E nós vamos aumentando a alta frequência até o paciente referir que ele começa a ter um formigamento de leve, tanto nos lábios como na pele da face. E nós continuamos o aumento, e esse aumento tem que proporcionar esses estímulos, mas de uma maneira bem tolerável, bem tranquila. Se por acaso nós aumentarmos e o paciente referir um desconforto, nós podemos diminuir essa alta frequência até ele voltar a referir que está confortável. Ele sente os estímulos elétricos, ele sente a reação do formigamento, mas ainda há um conforto, sem problema algum. Esse ponto nós definimos como limiar de tolerância. Então, esse limiar de tolerância nesse paciente aqui é de 0,3 de alta frequência, 0,0 de baixa frequência, com um pulso de 300. Então nós já definimos o ponto de tolerância. Então agora nós vamos começar a subir gradativamente a baixa frequência, até que o paciente sinta determinados pulsos sem ter desconforto. Então nós vamos aumentando devagar, assim como alta frequência, ele sobe de ponto 1 em ponto 1, então nós vamos subindo, ok? Devagarzinho, nós vamos lá, Vamos supor que a baixa frequência virou ponto 4, ok? Esse daqui chama limiar de percepção. E após atingirmos o limiar de percepção, aguardamos de 1 a 2 minutos para que o paciente se acomode com esses impulsos elétricos. Após a obtenção do limiar de percepção, e aguardar de 1 a 2 minutos até o paciente absorver os impulsos elétricos, nós começamos novamente e lentamente a aumentar a baixa frequência, até que o paciente sinta pequenos pulsos e um formigar na face e nos lábios. Então nós vamos proceder ao aumento bem lento, da baixa frequência, e vamos supor que nós obtivemos a reação do paciente com 0,7. Então, esse daqui é o limiar muscular do paciente.
Após definido o limiar muscular, nós vamos entrar numa programação automática. Essa programação automática, ela leva 18 minutos. Então nós vamos teclar no espaço programa, o display vai se acender, então nós ativamos o programa automático de 18 minutos. No 13º minuto, a alta frequência ela é anulada e nós continuamos apenas com a baixa frequência. Nesse ponto, nós definimos a dimensão vertical de oclusão. Se o paciente, por acaso, estiver tocando os dentes, nós diminuímos a baixa frequência. Após definir a dimensão vertical de oclusão, nós começamos gradativamente a aumentar a baixa frequência. Então vamos lá. Fomos devagar, lembrando que a alta frequência está zerada, e nós chegamos, aqui como se fosse um exemplo, a 1.2 de baixa frequência. Até observar que o paciente começa a apresentar contraturas musculares. E quando ele apresenta essas contrações musculares, nós temos a possibilidade de ajustes oclusais de placas, de próteses e mesmo de interferências dentárias.